Olá, pessoal, bem-vindo a todos. Eu sou a professora Kate Simas e eu estou aqui hoje por duas razões. Uma, para convidar vocês, alunos de odontologia de todos os períodos, a participar do projeto de extensão, que chama Public Learning, e para apresentar a vocês os professores que fazem parte desse projeto junto comigo. O professor Rodrigo e o professor Fabiano. O professor Marcelo está em sala também, mas o professor Marcelo veio hoje por uma outra razão. O professor Marcelo vai participar do nosso primeiro debate de informações de saúde. Para apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto de extensão, eu posso dizer que é um projeto que vai trabalhar com mídias, todos os tipos de mídias digitais. A gente vai fazer entrevista, a gente vai produzir vídeos, vamos produzir animações, vamos produzir debates, séries, enfim. Uma gama de diversidade, uma gama de criatividade de produtos que a gente pode produzir, junto com os alunos de odontologia. Aos pouquinhos, a gente vai lançando alguns vídeos nas redes sociais para convidá-los a participar. No final dessa aula, eu vou deixar um e-mail, se vocês quiserem já mandar alguma coisa, algum produto pronto, vocês podem já me mandar. Os professores Rodrigo e Fabiano, vocês querem falar alguma coisa, convidar o pessoal? Primeiro, boa noite aí para todos, né? A gente está fazendo parte dessa parceria, né? E com certeza o convite fica aqui no ar aí para todos, né? Eu acho que é super interessante a gente poder estar contribuindo e criar esses espaços aí que são populares também, né? A forma aí da gente poder estar incentivando aí novos trabalhos, a criatividade, botar para fora a criatividade aí dessa garotada. Isso aí, acompanhando o Rodrigo. Eu acompanho aí, eu chamo aí todos os alunos aí da faculdade para fazerem parte aí desse projeto que nós estamos aí desenvolvendo. Tá, Kate? Muito feliz por estar aí com você aí nessa jornada, mais uma jornada com essa equipe aí. E vamos que vamos, né? Vamos aí. Tá bom, meninos, obrigada. Então, hoje, para a gente dar seguimento já ao nosso projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19 e todo o impacto que ela teve, né, durante esses anos que ela está aqui com a gente, impacto principalmente na odontologia, como foi dentro das universidades, como foi a odontologia fora das universidades, porque os alunos também estão nos cenários externos, estagiando. E o professor Rodrigo, que é biomédico, veio para falar um pouquinho sobre desinfecção e sobre superfícies e tempo de sobrevida do vírus no ambiente. Ok? Vamos lá? Bom, Kate, a gente aqui em Saquarema, aqui, né, um trabalho aí diretamente com os profissionais da ponta, né, tem reforçado muito sobre essa questão aí do trabalho. A gente hoje tem feito muitos testes aqui no município, né, e, assim, acredito que seja a realidade dos outros demais onde está ocorrendo a testagem, né, muito importante uma organização, né, visto hoje a participação dos cirurgiões dentistas, né, ativamente na testagem, né, fazendo o SWAB. É muito importante, antes de acontecer, né, as unidades de saúde, né, ou centros onde que venham a centralizar a testagem, de organizar esse fluxo tanto da entrada dos pacientes, né, desde a paramentação, desparamentação, né, dos profissionais, até a limpeza das superfícies, né? Então, assim, as filas hoje estão grandes em todos os municípios onde está acontecendo a testagem, né, onde estão realizando o SWAB. Tem que ser organizada essa entrada desses pacientes, né, para testagem. Esses pacientes que estão a superfície onde eles vão entrar em contato, ela não pode ser esquecida, né? Sentou na cadeira. Hoje, por exemplo, as ASGs estão sendo orientadas a cada troca de paciente, né, fazer essa limpeza da superfície, estão utilizando o álcool 70, garrafinhas com borrifadores, né? Então, é importante, desde o momento lá que ele entrou na unidade até a sua saída, né?
tem que ter muita organização, né? E a gente não esquecer desses detalhes, porque, assim, os profissionais estão lá colhendo, né? Eles estão lá usando o face shield, né, o jaleco, o capote, né, que é descartável, a máscara N95, né, não estão utilizando somente a máscara, utilizam também o gorro, a face shield, não esquecer desse detalhe, né, e isso aí é importante para a proteção, desde o próprio paciente, mas também dos profissionais que estão ali colhendo, né, esse swab. Tá? Então, assim, um detalhe que ficou muito, que chamou a nossa atenção foi esse também, né, do assento onde esses pacientes estavam fazendo o teste, né, e dele ser higienizado também, né, entre um paciente e outro, né, dentre os outros vários detalhes que existem, mas esse aí eu vou ressaltar, né, porque isso chamou atenção que em alguns locais a gente viu que não estava acontecendo e a gente procurou se atentar a esse detalhe também, tá? Não sei se é, de repente, a experiência aí dos outros colegas também, né? Mas eu acho muito importante a gente organizar todo esse processo, né? Porque senão, em algum momento, pode estar esquecido. E a odontologia, né, no seu atendimento hoje, está sendo aí de atendimento de urgência, né? E a gente tem procurado, assim, tentar manter a agenda minimamente das gestantes, né? Que são os grupos prioritários, né? Pacientes com alta vulnerabilidade, e poder estar fazendo essa triagem também, né, na medida do possível. Na verdade, era um pouco disso que a gente vai falar mesmo, a ideia era um debate. A gente está desde o final de 2019. No final de 2019 surge lá na China, a gente tem um vírus aqui, está começando a propagar muito rápido. Quando a gente chega em março de 2020, a gente já tem uma pandemia. Ele já está espalhado por todos, pela maioria dos países, pelo menos, né? E começa a gente, sem protocolo e sem uma ideia do que estava acontecendo, então a gente começa a desenvolver protocolos nossos, e principalmente para odontologia, porque quando a gente entende que a transmissão é via gotículas, sprays, enfim, secreções que estão ali na boca, né? Sangue e saliva a gente tem o tempo inteiro. A primeira coisa que a gente tem no protocolo é a orientação de suspende-os eletivos. Então, nesse momento, suspenderam todos os atendimentos eletivos da odontologia. Não só do odonto, suspenderam as cirurgias eletivas médicas também. Mas a atenção foi voltada muito para o odonto também, principalmente porque o dentista ele trabalha com o paciente com a boca aberta. O médico consegue atender o paciente com máscara. A gente não tem isso, não tem barreira. Por mais que a gente use face shield, e a gente já estava muito acostumado, o profissional odontólogo já estava muito acostumado com os EPIs. A gente sempre fez uso dos EPIs, a gente nunca atendeu sem óculos de proteção, o óculos de proteção mesmo, não o óculos nosso de grau. O óculos de proteção que tem a barreira lateral, a gente já atendia de gorro, a gente já atendia jaleco, máscara cirúrgica. Quando a gente ia fazer cirurgia, a gente já usava o capote cirúrgico. Então, o que teve de novidade para a gente? A face shield foi uma novidade para a gente. O capote em qualquer procedimento foi uma novidade para a gente, tá? E também a diminuição do número de pacientes. Porque no momento que corta o eletivo das especialidades, se a gente pensar lá na atenção primária, na atenção básica em saúde, a gente começa a pensar que quase tudo que a gente faz é eletivo. A gente tem pouco urgência e emergência. A urgência e emergência, ela permaneceu, tá? E aí, só para contextualizar isso, essa direção de interromper, essa direção vem, primeiro, de alguns órgãos internacionais que começaram a se movimentar e escrever as diretrizes. Depois a gente tem o nosso órgão máximo de saúde, que é a OMS, que é a mundial, né? E a OMS começa a orientar também nesse sentido. E aí a gente tem o nosso CFO e tem o nosso Ministério da Saúde também. Assim, todo mundo meio que se uniu, cada um redigiu o seu decreto, a sua portaria, a sua nota técnica, mas todas elas tinham uma coisa em comum: suspende os eletivos, porque a gente ainda não sabe com o que a gente está lidando nesse momento, e o uso de EPIs ficou muito mais rigoroso, tá? Mas eu acho que, contudo, a gente foi o profissional que menos sofreu com o uso de EPI, porque a gente já fazia muito bem o uso dele,
tá? O que a gente sofreu mais foi isso, corta o número de pacientes. A gente atendia na atenção básica, eu estou falando por mim e pelo Rodrigo, a gente estava na ponta da atenção primária, 8, 12 pacientes numa manhã, a gente passou a atender 1 ou 2 urgências e emergências, né? E aí a gente começou a ter orientação também da Anvisa de, sobe barreira entre uma cadeira e outra, como se fosse possível, como se a gente tivesse financiamento rápido para isso, né, dentro do SUS, para subir as barreiras. Até algumas universidades, assim, algumas mais ricas, conseguiram fazer, tá? Mas as nossas universidades públicas não tiveram condição de fazer e não fazem ainda, né? Aquela bomba de sucção, de exaustão, isso talvez o professor Marcelo fale melhor do que eu. Algumas universidades tiveram condição de fazer. Gente, obviamente não foram todas. Então, a gente foi buscando alternativas. Atende numa cadeira, pula 2, atende na outra. Foi como a gente foi fazendo. E a gente teve, no final do ano passado, a gente teve um pouco de ar para respirar, né? E aí começaram a sair as notas técnicas, uma em cada região, direcionando se iriam abrir gradativamente ou não os serviços. Alguns estados começaram a abrir, eu falando aqui pelo Rio de Janeiro, a gente começou a abrir, a gente começou voltando ao atendimento eletivo nos centros de especialidades odontológicas, nos hospitais também, e de repente, eis que surge a Ômicron, e aí fecha a orientação de fecha os eletivos todos novamente, tá? E é a orientação do momento. Claro, é uma variante que é muito menos agressiva, né? Ela é mais contaminante, mas ela tem um potencial de agressão menor, né? De invasão lá ao pulmão e, enfim, as vias que complicavam. Mas ela transmite muito rápido. Então, a gente tem hoje, o Rodrigo falando lá de Saquarema, do número de testagens, o professor Marcelo estava no centro de testagem hoje, ontem também, eu estava no polo aqui da Zona Sul, 4.300 pessoas que fizeram a testagem, 1.700 positivos. Então, assim, é muito sério, né, o que está acontecendo. Então, fecha tudo e a gente está aguardando para daqui a pouco a gente ir abrindo novamente. Eu duvido que a gente volte a tal normalidade como a gente vivia. Eu acho que muita coisa vai modificar para o bem e para o mal, tá? A gente ter cuidado agora, quando a gente tiver gripe, botar uma máscara, é uma coisa que para mim é benéfica, né? Que os países asiáticos já faziam isso, tá com uma gripe, tá resfriado, tá espirrando, coloca uma máscara, não sai na rua, e respeito ao próximo, para não se contaminar, né? Mas é por aí que a gente está caminhando. Eu saí atropelando, assim, eu vou deixar o professor Marcelo falar um pouquinho. O professor Marcelo é biomédico e veio falar com a gente um pouquinho das superfícies, né? De como que o Covid está fixando ou não na superfície, está ficando quanto tempo, se a gente tem essa previsão de como a gente faz essa desinfecção, como a gente se protege. Então, primeiramente, poxa, muito obrigado pelo convite. Muito bacana a gente estar fazendo essa reunião aqui. É um assunto que precisa ser dito, precisa ser falado, apesar de nós sabermos que hoje em dia é um mundo inteiro que está dividido, né? São diversas opiniões, mas fato é fato, né? Cada um pode ter sua opinião, mas a ciência, ainda bem que a gente segue os fatos. Então, isso aqui, essa reunião, essa troca de ideias, né? É muito bacana. Sempre que eu paro para falar com a professora Kate, eu aprendo muito, né? Foi minha professora também. Me deu aula de saúde pública coletiva. Hoje eu sou apaixonado por saúde pública, graças a ela. E sim, ela comentou sobre as testagens. Eu participei no sábado também, numa clínica de família, e eu fiquei bem surpreso, né? Primeiro que a equipe está trabalhando com equipe mínima, né? E reduzida, porque os profissionais também estão ficando infectados. E é uma clínica de família que abrange uma região muito grande, então eu ainda consigo ousar aí dizer que 60% a 70% dos testes deram positivos, né? Eu estava participando ativamente dos testes. Tinha uma médica só e ela realizou 90 atendimentos. Isso só dos positivos que estavam bem complicados.
Então, isso é realmente, o Covid, ele veio, a gente está numa pandemia muito séria, não dá para brincar. Apesar de hoje, em 2022, e no ano passado, em 2021, surgiu umas ideias, né? Algumas pessoas, no meio científico mesmo, comentaram que estava tendo o teatro da desinfecção, né? O teatro da higiene. Eu discordo completamente, né? O pessoal dizendo que o vírus ele não se sustenta na superfície, que ele não aguenta ficar alguns segundos. Muito pelo contrário, a gente tem que pensar primeiro, né, sobre o que a gente está falando, né? Sobre qual é o agressor, qual é o patógeno. O vírus, ele não é um ser vivo, né? Começar por aí. Ele é uma proteína. Então, o que faz uma proteína se desnaturar? O que faz a proteína se manter infecciosa em algum ambiente? É o seu meio, né? E no caso do Covid, por se tratar de uma doença que causa infecção através de aerosóis, através de partículas de aerosóis, e que foi muito tardiamente descrito como isso, né? Isso é uma das grandes críticas que tem até a OMS. A OMS faz um excelente trabalho, eu sou um grande fã da OMS, mas isso foi uma coisa que demorou um pouco para eles constatarem, alguns países adotarem as medidas de uso de máscara no ambiente coletivo. Realmente, a equipe da Odonto, no início da pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi como é que esses profissionais vão trabalhar. Realmente, são os profissionais que estão mais suscetíveis à infecção, né? São os mais suscetíveis à infecção, e eu participei em algumas campanhas de vacinação como voluntário na secretaria, e a grande maioria, para minha surpresa, eram os alunos de odonto, né? Eles não fugiam à luta, não. Então, foi uma coisa bem bacana que eu vi, e realmente aquilo que para a gente já era muito difícil, ficar no sol, com máscara, com toda aquela paramentação, os alunos da odonto estavam tranquilos. Eu confesso que eu olhava assim, eu vi o pessoal pleno usando máscara, né? Então, eu achei muito bacana, aprendi muito também, e realmente fiquei muito preocupado com como que eles iam continuar com os atendimentos, porque continuavam, né? Tinha que continuar, o público não podia parar de ser atendido, mas como que eles conseguiam fazer para reduzir os riscos, né? O Covid, o SARS-CoV-2, ele é uma doença muito infecciosa, então apenas usar a máscara, né, num atendimento, ainda mais assim, você tem um paciente com a boca aberta, você fica totalmente exposto. Eu ainda cheguei a pensar isso lá no início, se nós poderíamos fazer a testagem do Covid antes do atendimento, né? Porque uma vez o paciente dando positivo, eu acho que para dar atendimento não pode ser. Eu não sei como que está sendo agora feito, né, professora Kate? Mas eu antes estava pensando nisso, só que nós não tínhamos testes o suficiente para poder fazer isso, né? A gente não tinha nem teste disponível para poder estar fazendo isso. Fazer uma testagem antes para ver se a pessoa estava transmitindo o vírus, teoricamente, né? Até porque uma pessoa que sai da infecção pelo vírus dá um negativo num teste rápido, mesmo assim, eu ainda não tenho total confiança se aquele paciente ainda está transmitindo ou não, né? Até porque a gente pode se deparar por um falso negativo, ou a carga viral está baixa e pegar uma pessoa, ali um profissional de saúde suscetível a pegar aquela carga viral mais elevada. Então, vira complicar. Professora, eu posso colocar a minha apresentação aqui na tela? Ou vai deixar para depois? A gente primeiro vai bater esse papo. Pode botar sim, Marcelo. Pode botar. Posso? Porque tem algumas coisas que eu queria já ir mostrando, eu fico com receio de já falar e eu queria mostrar, né? São coisas muito simples, não são slides nada pesado, né? Eu coloquei algumas coisas que eu achei importante para mim, acho importante passar para a população, acho que não só o público da odonto e nem os profissionais de saúde, mas também para a população em geral, para desmistificar um pouco sobre os cuidados, né? Como que a gente deve agir. Deixa eu ver aqui para compartilhar minha tela. Eu acho que o Edson tem que autorizar para eu compartilhar, não é isso? Vê se você consegue. Deixa eu ver. Realmente, aqui quando eu coloco para compartilhar, agora vai. Vou compartilhar a tela. Pronto.
Todos estão vendo? Estamos sim, Marcelo. Beleza. Eu não vou vê-los por um tempinho. Oi? Tá dando para ver legal. Ah, perfeito. Eu não vou conseguir vê-los, mas conforme se surgir alguma dúvida, vocês podem me falar, tá bom? Então, assim, de início, né, eu coloquei um tema como desinfecção de superfície e seu impacto na pandemia do novo coronavírus, por quê? Isso já é uma coisa que já é corriqueira, né? Hábitos de higiene, hábitos de limpeza, tanto no ambiente de serviço quanto em casa, é uma coisa que já acompanha o ser humano já desde os tempos mais primórdios. Então, o que a gente vem fazendo é aprendendo novas técnicas para aumentar a eficiência da higiene. Então, primeiramente, algumas definições básicas, né? O que é o agressor, como que ele consegue nos infectar e como que ele consegue permanecer no local, né? A gente trata de patógeno, todo aquele ou micro-organismo ou partícula que tem um potencial de causar doenças no ser humano ou em algum ser vivo, né? E nós taxamos de fomites alguns objetos onde esses patógenos podem estar inseridos. E como que esses patógenos se mantêm em cima desse fomit? Como é que ele fica nessas superfícies, né? Você precisa de um ambiente favorável. Deixa eu colocar aqui. Se bem que vocês estão vendo a minha tela, então vocês vão ver o mouse. Então, aqui. Vocês têm um ambiente favorável. Então, do que a gente está falando hoje, né? Aqui à nossa esquerda tem o novo coronavírus e aqui à minha direita, bactérias, né? E por que eu coloquei bactérias se a gente está falando sobre pandemia de coronavírus? É porque, infelizmente, ainda existem dúvidas sobre o que é o quê. Eu me deparo algumas pessoas falando, o vírus morre depois de quantos dias, né? Ou o vírus sobrevive depois de quantos dias. O vírus, hoje, ele ainda não é classificado como um ser vivo, né? O vírus ele é uma proteína. Vamos pegar aqui o exemplo da doença da vaca louca, né? O patógeno que causa a doença da vaca louca é uma proteína que se chama prion, e ela só tem o potencial de oferecer doença quando ela evolui para uma forma chamada scrape. Hoje a gente não consegue ainda descrever qual é o gatilho para ela se tornar a forma scrape, né? Tem muitos pesquisadores debruçados em cima disso, mas de fato é uma proteína que os seres humanos compartilham e que em algum momento, por algum motivo, dada alguma infecção prévia por algo, ela desenvolve a forma scrape e fica virulenta, né? Então, aqui para você ver como é que é uma prova de que o vírus é uma partícula proteica, né? Agora, já a bactéria, ela já é um ser vivo, né? Então, ela tem um potencial de adaptação um pouco diferente do vírus. O vírus, eu costumo falar que ele é como se fosse uma máquina, né? Ele vai replicando, imagina uma indústria de garrafa PET, né? Ele vai se replicando, e para se replicar ele precisa de uma célula, ele precisa de um ambiente favorável, e ele vai se replicando. E como uma fábrica de garrafa PET, em milhares e milhares de replicações, pode haver erros, né? O que nós chamamos de mutações. Alguns erros, e na grande maioria dos erros, são prejudiciais ao vírus, ou seja, ele não usa, ele não utiliza. Muito pelo contrário, prejudica ele desnatura. Já algumas outras mutações que favorecem, ele utiliza, que é o caso que vem acontecendo com o SARS-CoV-2, que vai evoluindo para variante Delta ou variante Ômicron. As bactérias já são um pouco diferentes, elas compartilham até mesmo conteúdo molecular. Quando uma bactéria morre, a outra aprende com aquele resquício que ficou da outra bactéria, e assim ela consegue se desenvolver. Então, são patógenos diferentes, né? E aqui, uma exemplificação mais clara, né, sobre como é formado o vírus e como é formada a bactéria. Isso aqui é o formato de um bacilo. Ele tem
um conteúdo, como eu falei, molecular, e esse aqui, ó, é o plasmídio, né? É o conteúdo molecular que eu falei que quando a bactéria ela morre, ela deixa, quando rompe a parede celular e a membrana, todo esse conteúdo vai para fora e a outra bactéria começa a aprender o que aconteceu com aquela outra bactéria e ela começa a se proteger. É daí que acontece as resistências a antibióticos e acontece de gerar superbactérias. Já o vírus não. O vírus, ele vai, não vou dizer se aperfeiçoando, mas ele vai mutando conforme as replicações vão acontecendo, né? Então, ouso dizer ainda, né, que a bactéria ela tem um potencial, assim, pensando, né, e o vírus não. É um pouco ao acaso. Então, a camada daqui do vírus, o que a gente precisa fazer para invalidar esse vírus? Né, para diminuir o fator agressivo dele. A principal agressão desse vírus, do coronavírus, do SARS-CoV, é a proteína spike. É através dela que o vírus se liga à nossa célula, consegue entrar e se replicar. Então, você aprendendo a desnaturar ou a spike, ou o capsídeo, ou o envelope, você consegue invalidar o vírus. Então, é assim que a gente vai combatendo. Exemplo, o influenza, o H1N1, o H3N2, nós temos um antiviral, o oseltamivir. Como é que o oseltamivir funciona? Esse H e o N são partes do vírus, né? E essa parte N ela tem uma importância nesse fármaco, que é a neuraminidase. O oseltamivir ele age justamente na neuraminidase, que é como se fosse a spike do coronavírus. A neuraminidase ela vai ser a responsável por desligar o vírus da célula após ele manter o material dele dentro da célula para fornecer a replicação. Então, o vírus, ele se liga à nossa célula pela parte H, a hemaglutinina, e a neuraminidase ele usa para se desligar da célula, para se soltar e contaminar outra célula para continuar replicando. O que o oseltamivir faz? Ele usa um análogo da neuraminidase e ele se liga à neuraminidase antes da neuraminidase soltar o vírus da célula. Então, o vírus ele fica ali naquela célula e não consegue soltar para infectar outras. E assim acontece o quê? Acontece o lyse da célula, ela simplesmente sofre a apoptose e o vírus também vai acabar se desnaturando ali e não replica em outra célula. Então, a gente precisa de algo parecido para o coronavírus. Hoje em dia, a gente não tem nenhum antiviral que consiga combater ele. E aqui são duas variáveis que nós precisamos ver, que é o local, que é o material, e a temperatura do local. Por que a temperatura? Lembra que eu falei que é uma proteína? As proteínas elas são muito sensíveis ao passo que a temperatura vai subindo. Então, conforme a temperatura vai atingindo elevados graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, essa proteína ela desnatura. É assim que são feitas até algumas vacinas, né? As vacinas mais antigas, a Coronavac, por exemplo, ela usa o vírus inativado, o vírus desnaturado. Você pega o vírus inteiro e ele está desnaturado porque ele foi submetido a uma alta temperatura. Então, você consegue trabalhar com aquele vírus ali com segurança, né? Então, você vê, algodão, ele fica um pouco menos de 16 horas. O que seria algodão? A sua veste, a sua vestimenta, a sua roupa, o seu jaleco, né? A sua máscara. O vidro, metal, dinheiro e papel nem se fala, né? Eu acho que durante a pandemia você manusear dinheiro é extremamente perigoso e desnecessário, né? Eu acho que hoje a gente tem vários veículos aí que a gente pode deixar de lado pelo menos um pouquinho papel. Metal, a Odonto utiliza diversos equipamentos, eu nem ouso dizer quais, que eu não conheço, mas eu vi os alunos de Odonto manuseando diversos tipos de equipamentos, eu ficava louco, eu ficava me perguntando como é que a galera está fazendo a asepsia disso, será que está tendo um autoclave, será que o pessoal está limpando direito, meu Deus, como é que eles estão limpando isso, né? Vidraria dos laboratórios, o uso de vidraria estava sendo menos utilizado, estava sendo usado mais plástico descartável, porque o vírus ele pode ficar até um dia. A gotícula carregando o vírus pode ficar até 24 horas, um dia, né?
porcelanas em geral também pode ficar por 2 dias, isso tudo a 40 graus, que já é uma condição ruim para uma proteína. E ao passo que vai diminuindo a temperatura, os nossos números vão ficando cada vez piores. 72 horas, né? Esse aqui a gente está falando de 3 dias, 7 dias, 21 dias e 27 dias. A gente está falando de quase um mês aquela gotícula está ali. E isso é realidade. Existem vírus que conseguem ficar em superfície de forma latente. Existem bactérias que fazem isso. Você pegar o vírus, até o mesmo, os ovos do mosquito da dengue, um exemplo, né, que carrega o vírus da dengue, do mosquito Aedes aegypti, você pega os ovos deles, se você está com o teu jarro de planta cheio d'água, aí o mosquito pousou, o mosquito infectado com o vírus da dengue, ele pousou, depositou os ovos dele naquela água ali e da noite para o dia aquela água secou e você manteve aquele ambiente seco por meses. Se você voltar a colocar água potável ali, ele vai eclodir e vai vir um mosquito. É impressionante e acontece, entendeu? Então, isso é uma realidade. É por isso que a dengue ainda é uma doença que causa preocupação. Hoje em dia, a Fiocruz está fazendo trabalhos excelentes, né? Com a Wolbachia, que é uma bactéria que eles inoculam no mosquito, no Aedes aegypti, e o vírus não consegue propagar. É um trabalho magnífico que eles estão fazendo, né? Em alguns lugares, em alguns pontos do estado do Rio de Janeiro, eles já soltaram alguns mosquitos com a Wolbachia, mas aí já é outra história. E a 20 graus Celsius, o algodão, que é a mesma blusa, a mesma vestimenta, né, o teu jaleco, olha como é que muda. 360 horas que aquela gotícula pode ficar ali carregando a partícula viral. A 40 graus, menos de 16 horas. Vocês estão vendo como é que a temperatura influencia diretamente? E não só na proteína, mas naquele ambiente favorável a ela. Então, vamos ao real assunto, né? A asepsia e qual o produto a utilizar. Isso aqui é uma garrafa de álcool absoluto. O que é álcool absoluto? Né? Álcool absoluto é álcool a 100%. É o álcool puro, é o álcool etílico puro, né? O álcool que geralmente vende nos mercados, ele já sofre diluição. Ele vem álcool a 70%. Ele é diluído com água. E já se perguntaram por que há essa diluição, né? Por que não se vende o álcool absoluto para você fazer limpeza de local, para você eliminar bactérias ou patógenos? É porque o álcool absoluto ele não é feito para desinfectar, ele é feito para fixar o material. Ele fixa alguns resíduos, você pode usar ele para fixar reagentes. Então ele é usado justamente para manuseio químico, não para ação desinfectante. E o perigo de usar ele como um bactericida é que ele não rompe a parede celular de uma bactéria. Ele talvez até de alguns vírus pode até desnaturar as proteínas, mas é muito difícil. Ele não rompe, então ele evapora antes dele tentar romper a barreira da bactéria. Então o que o álcool 70 tem de vantagem, né? O efeito bactericida dele é porque a água facilita a entrada do álcool na bactéria. E o álcool ali ele ganha tempo na evaporação para poder romper aquela parede celular da bactéria ou desnaturar o vírus com mais facilidade e agir rompendo a parede e a membrana. Então, todo aquele conteúdo da bactéria ou do outro micro-organismo, patógeno em geral, sai daquele ambiente tranquilo que é que o organismo vive. E o cloro, né? Qual é a diferença do cloro? Eu já peguei colegas falando, poxa, por que vende cloro e água sanitária, né? E o pior, alguns lugares vendem ao mesmo preço, né? O pessoal pergunta. É porque o cloro puro é para aquelas pessoas que sabem fazer a diluição, né? Ou você vai usar em algum lugar específico com água, né? Então, uma caixa d'água ou piscina que já tem a água e você vai colocar o cloro. Agora, para você usar para desinfectar a superfície, para você eliminar bactérias, desnaturar proteínas, fazer a limpeza de modo geral, você precisa diluí-la, você precisa diluir ela em água. Então, ela vira água sanitária. E o que acontece? Qual é a mágica, né?
quando você faz a diluição do cloro em água, o que acontece? Essa aqui é uma parte que, assim, que é muito legal, eu acho que muita gente acaba não sabendo. A água sanitária, ela libera o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito. Esse ácido hipocloroso aqui, o nosso corpo produz, né? Os nossos neutrófilos, que são uma das nossas células de defesa, uma célula de defesa importantíssima na defesa tanto bacteriana quanto viral, infecções em geral, o neutrófilo, ele possui o ácido hipocloroso. E é assim que ele elimina algumas bactérias, alguns vírus. Então, a gente vai copiando o nosso organismo. Você vê como o nosso organismo é perfeito, né? Como é que funciona? Como é que funciona aqui o ácido hipocloroso? Você tem a enzima a mieloperoxidase, e ela vai agir junto com o peróxido de hidrogênio e vai romper a membrana do patógeno, né? E é assim que o neutrófilo age. Então, você forma aqui uma solução, uma citocina, né, bem dizendo, que o neutrófilo utiliza para combater os agressores do seu corpo. Então, aqui, o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, eles se formam como cloro livre. Então, aí sim, ele vai ter a ação dele bactericida. Muita gente acaba jogando cloro no chão puro. E não adianta nada, não vai adiantar nada. E pior, já vi gente misturar cloro puro com sabonete líquido. Aí que não adianta nada mesmo. Ou usa um ou usa outro. Essas misturas podem ser até perigosas, né? Em muitos locais, as pessoas não usam bula, alguns produtos químicos nem com bula vêm, que são vendidos, às vezes, em locais que não passam pela regulamentação da Anvisa, e a pessoa sai fazendo a mistura sem entender o que está fazendo. Aí pode acabar se intoxicando, acaba desenvolvendo alguma doença pulmonar, alguma doença de pele, ou então até mesmo se queimar, risco de explosão, que é um componente químico. E aqui, foi o que eu falei, né, sobre o ácido hipocloroso. Aqui como o neutrófilo ele usa o ácido hipocloroso para atacar patógeno, ele faz a fagocitose, né, ele fagocita o patógeno e libera o ácido hipocloroso daquele local onde ele fagocitou o patógeno. E aquilo dali vai destruindo o patógeno, vai desnaturando se for um vírus, vai rompendo, lisando a parede celular se for uma bactéria. Então, ele simplesmente inativa o agressor com ácido hipocloroso. É o que a gente usa, que é a água sanitária. E o peróxido de oxigênio, que o neutrófilo usa, é o que a gente usa e chama de água oxigenada. Você vê como é que a gente imita, né, o nosso corpo. E o sabão, né? Por que o sabonete, o pessoal fala em lavar bem as mãos com água e sabão? Por que fala em lavar o ambiente, limpar até mesmo o ambiente com água e sabão? A maioria dos detergentes líquidos as pessoas só usam para lavar a louça. Alguns deles vêm no rótulo dizendo limpeza de superfície. Alguns até para uso em máquina de lavar. Impressionante, né? Limpeza de superfície de madeira, outros de vidro. Cada um tem sua especificidade. O sabão, ele tem um poder imenso na camada lipídica que envolve as bactérias. Então, a camada lipídica não é nada mais, nada menos do que gordura, né? Então, o sabão ele vai agir desengordurando aquela parede e vai ele vai carrear aquela bactéria embora. Então, é assim que o sabão inutiliza a bactéria ou desnatura a proteína, o vírus. Aí, nesse caso aqui, é como o sabão destrói o coronavírus, né? Coloquei assim, bem exemplificando, essas imagens aqui já estão percorrendo o mundo inteiro, né? Mas ele praticamente é a mesma coisa que a bactéria, é a camada lipídica que envolve o vírus, e o sabão ele age de forma desengordurante. Então, ele vai romper essa membrana lipídica e vai jogar todo o material do vírus para fora, desativando ele. Então, você vê o poder de uma coisa simples, que é o sabão. E, gente, eu estou falando isso porque existem diversos tipos de produtos que estão sendo lançados no mercado. E, principalmente no Brasil, a gente sabe que a realidade do povo brasileiro são de pessoas humildes. Eu, particularmente, vocês também estão na ponta, a gente observa isso. A gente tem que perguntar, às vezes, para o usuário se ele tem condições de comprar ou um detergente, ou um cloro, coisas simples e triviais para o combate aqui à pandemia, para
para o decorrer da doença. Termômetro, muitos não têm condições nem de ter um termômetro em casa. Então, isso daqui são soluções baratas, né? Baratas e viáveis. Imagina você for pedir para comprar um desses sprays, né, aerosóis super desinfectantes que vendem no mercado. Ninguém vai conseguir comprar, mas existe um marketing em cima disso. Então, o que tem de conclusão, né? Usar o que a gente tem, né? O que já tem de estudo específico para isso, que a água sanitária, o álcool 70 são super eficientes, e o sabão. Se você não tem, se você vai limpar as suas mãos, né? Se você consegue sair do ambiente que você está, você foi no mercado, foi na rua, chegou em casa, você tem condições de lavar sua mão com água e sabão. Você não tem necessidade de usar o álcool 70, tem que saber também usar o produto certo no momento certo. O álcool 70, esse sábado, na campanha de testagem de vacinação, um dos colaboradores veio me perguntar, porque ele estava usando luvas, né? E ele estava achando meio estranho isso. Aí eu até brinquei, eu falei, ué, você tá usando luva, eu tô sem, né? Eu faço a testagem 1, passo o álcool nas mãos, me higienizo as mãos, e depois eu vou para outro usuário. Ele estava precisando trocar a luva dele a cada usuário. E assim, vocês sabem que o número de testes foi enorme, né? Ele acabou com uma caixa. Aí eu falei, então, você não acha mais eficaz você usar o álcool? Não precisa estar de luva. A luva, ela dá uma proteção para a gente. Mas na hora que você está fazendo o teste, você tem que entender que ali você não pode levar a mão no rosto. Se você for fazer isso, se você for parar para beber água ou tomar um café, você tem que sair, tirar a paramentação, se higienizar, aí sim você faz o que tem que fazer, né? Ou ir ao banheiro. Agora, tirou a luva, vai tocar no rosto, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, o álcool serve para isso. Quando você não consegue deixar o ambiente onde você está, você usa o álcool. E a água sanitária para limpeza geral em casa, né? Água sanitária e não o cloro, como aqui que foi reprovado, né? O álcool absoluto, que é o álcool a 100%, e o cloro também, propriamente dito, tem que sofrer diluição de água sanitária. Então, era isso, né? A apresentação. Obviamente, né? O uso de máscara, né? Que é o nosso maior parceiro, né? Para o controle da pandemia. Cadê vocês? Aqui. Estou aqui, professor. Agora eu vou falar um pouquinho, entrar um pouquinho na sua apresentação para a gente lembrar um pouquinho do como a gente tem na odontologia hoje funcionando. De fato, lembrar a história do álcool absoluto. Isso aconteceu muito. No início, as pessoas achavam mesmo que aquele... Só que aquele álcool, ele fixa... Você, na verdade, você não está limpando nada, desinfectando nada. Você está fixando todos os vírus ali, todas as bactérias, deixando tudo ali mais tempo na sua superfície, porque as pessoas têm a tendência de achar que o mais é sempre melhor, e, na verdade, não é. Como o cloro, o hipoclorito, que é a diluição do cloro, ele é mais eficiente. Na verdade, ele é eficiente, o cloro não, para o caso que a gente quer. O cloro é eficiente para outras utilidades, não para desinfecção. O ambiente odontológico, por que ele assusta? Ele assusta porque realmente são muitos instrumentais, uma caneta que produz muito aerosol, mas a pessoa fala, eu leio de vez em quando alguns protocolos e falam assim, fazer a autoclavagem da caneta de alta rotação a cada paciente. Aí eu falo, mas peraí, isso já era feito, assim, nada era utilizado ali, ninguém passava um álcool 70 no instrumental e reutilizava. Todo o nosso instrumental, ele é autoclavado de um paciente para o outro. E quando fica no setor de autoclavagem, que passa do tempo dentro daquele envelope, a gente bota para autoclavar novamente, porque a gente sabe que perdeu o efeito a clavagem do material, né? A autoclavagem. Então, assim, a gente não utiliza nenhum material passando álcool 70. Então, por isso que eu falo, claro, os protocolos mudaram, mas foi muito pouquinha coisa para odontologia, tá? Eu vejo hoje a N95, é uma coisa que a gente realmente não fazia. Quando eu usava a N95, quando eu ia, de repente, para um centro cirúrgico e ia fazer uma cirurgia de maior complexidade, o paciente tinha algum outro tipo de infecção. Se não, a gente usava, era máscara cirúrgica mesmo. A Face Shield,
não era um hábito nosso, tá? Até tenho colegas que usavam. Eu nunca usei antes da pandemia. Agora eu não sei se eu não usaria ela, mesmo depois. Eu acho que eu vou incorporar isso em mim. O capote, de fato, a gente não usava. A gente só usava capote cirúrgico quando a gente ia fazer uma cirurgia. Aí a gente usava o campo cirúrgico, o capote, isso mesmo em clínica de baixa complexidade. Mas autoclavagem de material, assim, eu fico muito assustada quando eu vejo os protocolos de biossegurança como se fosse tudo novo. Eu fico pensando, meu Deus, é tudo novo, assim, tinha alguém que não fazia isso? Usar luvas. Eu não consigo, eu sou formada há 20 anos, há 20 anos atrás era obrigatório o uso da luva. Eu sei que em algum momento lá atrás não era, mas não é o caso dos dias atuais. E eu acho legal isso que você pontuou, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, assim, mas quanto tempo o vírus fica em superfície? Então, assim, a gente não tem estudo ainda suficiente, eu penso, né? Que a gente ainda vai descobrir muita coisa, mas se a gente tem um ambiente favorável, por que a gente vai arriscar, não é? Então, que a gente... E a desparamentação também, que foi a última coisa que você falou. Se a gente pode não utilizar a luva para aquele procedimento, que é o procedimento de testagem que eu faço também, né, lá do SUAB, ou agora do teste de antígeno, a gente passa o álcool 70, quando a gente tem uma pia, é água e sabão, que é melhor de fazer, mas a gente não tem isso nos polos, tá? É álcool 70 mesmo. É melhor do que toda hora você ter que fazer uma desparamentação. Você corre mais, se você pensar em todas as etapas, você está correndo mais risco de se infectar e infectar o próximo do que você jogar o álcool 70 na sua mão e fazer a próxima testagem. Então, são coisas assim. Né? Se a gente for levar tudo ao pé da letra, a gente não vai sair do lugar, né? Você não vai pegar um transporte público, você não vai fazer nada. A gente tem que ter o bom senso e tomar as medidas de biossegurança que são normais, que são possíveis para o momento que a gente está vivendo. Mas é isso. Assim, o pior é a gente fica assustado porque vê que algumas pessoas se surpreendem por ter esses protocolos serem criados, e pior, de alguns nunca terem visto ou usado. Isso eu acho que é a pior parte, sabe? A desparamentação é a parte mais perigosa do processo. É a parte mais perigosa. Tanto é que você vê na África, quando tinha aqueles surtos absurdos de ebola, o cara estava com aquela roupa de Tyvek, o cara estava totalmente lacrado. E quando o cara ia se desparamentar, ele ia tirar os EPIs, vinha alguém com a pistola de hipoclorito e banhava o cara inteiro. E mesmo assim o pessoal se infectava. Então, assim, você vê como é perigoso, né? Como é perigoso. E esses ambientes de testagem que estão sendo feitos estão ajudando muita gente. Mas tem que ser feito com cautela. O pessoal tem que prestar atenção, tem que se cuidar. Né? Eu vejo muito o profissional que atua na ponta, né? O pessoal que atua assim, no SUS, e os alunos como voluntário. A galera tem essa garra, né? O pessoal gosta de estar ali ajudando o próximo. E muitas vezes tem que tomar muito cuidado para não se prejudicar, né? Porque está tendo um número muito grande de testagem. A gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais de saúde não se contaminarem, né? Porque se os profissionais de saúde caírem, como é que a gente vai ficar, né? Isso já era. Não, exatamente. Então tá bom, pessoal. Agradecer ao professor Marcelo, tá? Participante do nosso primeiro debate. Vamos ter muitos ainda, muitas entrevistas, muitas séries, muitos episódios, muitos capítulos de muita coisa interessante que vai vir aí pela frente. Obrigada, professor Marcelo, e até a próxima, pessoal. Eu é que agradeço esse convite, professora. Olha, eu agradeço mesmo. Isso que vocês estão fazendo é muito legal mesmo. Eu adoro esses bate-papos. Eu acho que isso aqui é super importante. Eu aprendo demais. E um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que eu aprendi também, eu gosto de compartilhar. Eu aprendi, então tenho que passar para o próximo. Né? Muito obrigado aí pelo convite. Até a próxima, pessoal. A gente se vê.